É um dia comum em uma usina de energia em Hong Kong quando, de repente, uma pessoa misteriosa invade o sistema. A máquina de resfriamento é desligada e, rapidamente, o calor causa uma grande explosão. Centenas de trabalhadores são mortos ou gravemente feridos, e pessoas em um raio de 10 quilômetros são evacuadas. Enquanto isso, em uma prisão nos Estados Unidos, o hacker Nick é algemado e retirado de sua cela. Os policiais encontram um dispositivo escondido entre os pertences dele e descobrem que todos os criminosos do bloco de Nick receberam recentemente dinheiro em suas contas, então eles acreditam que Nick fez isso. Ele nega imediatamente, sendo colocado em solitária, onde se exercita para se manter ocupado. Na China, o capitão Davai explica ao governo que a usina foi invadida usando uma ferramenta de acesso remoto, ou HAT. Isso foi possível porque os sistemas da usina são muito antigos e carecem de segurança. É também revelado que reatores do mesmo modelo nos Estados Unidos foram atacados ao mesmo tempo. Davai acredita que pode capturar o hacker, mas precisa de acesso aos computadores da usina para fazer o rastreamento. Infelizmente, a usina ainda está incrivelmente quente e é impossível entrar, então Davai terá que esperar o resfriamento. Davai pede ajuda ao FBI, e a agente Carol precisa convencer seu chefe de que trabalhar com a China é uma boa ideia. Eventualmente, Davai obtém o código do ataque hacker na usina americana, mas não tem o conhecimento para decifrá-lo. Ele decide recrutar sua irmã Lynn, que é engenheira de rede. Naquela noite, a Mercantile Trade Exchange em Chicago também é alvo do hacker, e todos os números começam a subir em uma velocidade insana. No dia seguinte, o FBI realiza uma reunião para analisar o caso. Ao examinar o código, concluem que a HAT foi escrita por duas pessoas. Davai não se impressiona com o relatório, pois é muito básico, e pede a Carol para chamar Nick para ajudá-los. Nick tem um longo histórico de roubar bancos com seus hacks, e Carol acha uma péssima ideia confiar nele, então Davai não tem escolha a não ser revelar alguns segredos. Metade do código HAT foi escrita por ele como uma brincadeira enquanto estava na faculdade, e a outra metade foi escrita por Nick. Parece que o hacker roubou o código deles e o modificou para realizar os ataques. Se quiserem pegar esse indivíduo, precisarão da pessoa que realmente entende o código. Um agente do FBI visita Nick na prisão, oferecendo-lhe a liberdade se ele os ajudar com o caso. No entanto, Nick lê o documento e percebe que só ficará solto por algumas semanas, então ele se recusa a assiná-lo. Em vez disso, ele oferece um novo acordo: se ele capturar o hacker, sua pena termina. Se não o fizer, eles podem mandá-lo de volta para a prisão. O FBI está tão desesperado que aceita o acordo, e Davai busca Nick para um reencontro caloroso. Durante o voo, Davai mostra a Nick o código modificado, e Carol o repreende, pois parte do acordo era que Nick só poderia ter acesso ao computador sob supervisão do FBI. Minutos depois, Nick é autorizado a examinar os terminais da Mercantile Trade Exchange, que possuem o firewall mais seguro. A única maneira de inserir um vírus seria pessoalmente, mas apenas o chefe tem acesso com sua impressão digital. Nick analisa as informações no sistema e descobre que alguém escondeu um código no pendrive do chefe. Pensando em potenciais suspeitos, o chefe se lembra de um homem chamado Lozano que trabalhou lá por apenas um mês e desapareceu misteriosamente. Mais tarde, Nick e os irmãos analisam o código e notam linhas inacabadas. Eles concluíram que o hacker precisava de dinheiro rápido, então atacou o mercado de soja para encher sua conta e agora pode dedicar seu tempo a finalizar o código. Isso significa que ele está planejando um ataque ainda maior. Enquanto isso, o FBI encontra Lozano nas câmeras de segurança. Ao observar suas tatuagens, descobrem que ele faz parte de uma gangue e falsificou sua identidade para conseguir o emprego. Enviar muitos agentes para vê-lo pareceria suspeito, então Nick e Lynn se oferecem para conversar, embora Nick receba uma tornozeleira eletrônica para impedi-lo de fugir. A dupla entra no apartamento de Lozano apenas para encontrá-lo morto com uma agulha no braço. Nick e Lynn verificam os computadores de Lozano e encontram dispositivos poderosos que criptografam todos os seus dados e o mantêm anônimo sem endereço IP, o que o hacker deve ter configurado para ele. Há um e-mail misterioso pedindo um encontro, e Nick o responde para confirmar a hora e o local. O agente que está monitorando Nick tenta relatar o ocorrido, mas não tem sinal, então Nick pega seu telefone para consertá-lo. Ele usa essa chance para modificar o aplicativo que rastreia sua tornozeleira eletrônica. Enquanto isso, Carol e Davai pedem ao chefe do mercado de câmbio acesso a todos os arquivos de seus clientes. A princípio, ele recusa,
pois quebraria a confidencialidade, mas cede quando Carol ameaça contar à imprensa que seu mercado não é mais seguro. Assim que obtém todos os arquivos, Davai e Carol examinam a lista de vendas até encontrarem 3 grandes negociações que foram perfeitamente cronometradas para aproveitar o hack. Elas estão ligadas a contas bancárias em Hong Kong. À noite, Nick e Lin vão a um restaurante para esperar o hacker, mas ele não aparece. Nick percebe câmeras de segurança e se esgueira para a sala dos fundos para verificar o computador. Acontece que o hacker os estava observando pelas câmeras o tempo todo. Verificando as informações no software da câmera, Nick percebe que o hacker tem um IP na Ucrânia e lhe envia uma mensagem, apenas para ser insultado. Um Nick furioso retorna à sala principal e diz a Lin que eles deveriam ir embora, mas, nesse momento, um grupo de criminosos entra no restaurante e pergunta quem eles são. Sem uma palavra, Nick começa a lutar contra eles usando qualquer objeto que consegue pegar, incluindo a mobília. Ele consegue derrubar a maioria do grupo. Quando o último se aproxima com uma faca, ele quebra uma garrafa para contra-atacar e vence a luta facilmente. Depois, Nick liga para Davai para avisá-lo de que o e-mail havia sido uma isca e agora o hacker sabia que eles estavam no encalço dele. Davai anuncia que eles viajarão para a China na manhã seguinte para seguir as contas bancárias, então Nick e Lin passam o resto da noite juntos. No dia seguinte, o grupo chega à usina de energia, onde ainda estão resgatando vítimas da explosão. O edifício ainda está quente, então eles precisam esperar para acessar o computador. Em seguida, eles se encontram com a polícia local, que rastreou os proprietários das contas bancárias. Eles parecem ser 3 criminosos comuns conectados a um criminoso conhecido como Kassar, então devem ser a fachada do hacker. Os policiais os estavam seguindo e não notaram nenhuma atividade suspeita, mas Nick verifica suas rotas diárias ao mesmo tempo e descobre um endereço em comum. Davai e Nick vão para aquele local e encontram uma van da polícia monitorando um traficante libanês. Eles verificam a filmagem de segurança da van e descobrem que os proprietários das contas vêm a este lugar todas as manhãs, mas não fazem nada além de enviar mensagens. Com um telefone na mão, Nick vasculha a área até encontrar um sinal especial e descobrir um transmissor escondido nos arbustos. Eles o conectam imediatamente a um computador e confirmam que os 3 proprietários das contas apenas precisam passar para receber as mensagens do hacker, que podem deletar mais tarde para não deixar evidências. Há algum tempo, a equipe percebe que o dinheiro nas 3 contas foi movimentado, o que significa que o hacker sacou os fundos. Quando Davai corre para informar Nick, ele descobre que Nick estava com sua irmã. A equipe parte em um helicóptero para perseguir Kassar. Durante o voo, Davai diz a Nick para reconsiderar seu relacionamento com Lin, já que há uma chance de ele voltar para a prisão. Quando chegam ao local, a equipe descobre que os oficiais de vigilância foram mortos. Eles invadem o edifício e revistam cada cômodo, mas parece que Kassar e seus criminosos fugiram. Há uma passagem oculta no chão, então a equipe desce para continuar a busca. De repente, os criminosos abrem fogo para começar a matar agentes, que revidam imediatamente. Kassar também está lá e ele agarra um agente para usá-lo como escudo. Ele atira em mais alguns homens que se aproximam antes de esfaquear seu refém no pescoço. Assim que Kassar e seus homens saem do túnel, eles se preparam para explodi-lo, mas a outra metade da equipe já está esperando na saída e eles abrem fogo. Enquanto os criminosos atiram de volta, Kassar ativa os explosivos, que fazem o túnel desabar e matam todos os agentes lá dentro. Sem esse reforço, a equipe na saída é dominada, e mais agentes morrem durante o tiroteio. Eles não têm escolha a não ser permanecer escondidos atrás de alguns contêineres, o que dá aos criminosos a oportunidade de escapar em um barco. Enquanto eles navegam para longe, Kassar fica irritado ao perceber que um de seus homens está morrendo. Naquela noite, Kassar pega um pacote especial de traficantes em um grande navio antes de retornar ao continente. Enquanto isso, Davai é informado de que a temperatura na usina baixou o suficiente para que eles pudessem entrar sem morrer instantaneamente. Ainda está muito quente, no entanto, então eles precisam se proteger com trajes de proteção e trabalhar rapidamente. Quando eles entram na sala de computadores, podem ver que ainda há corpos por perto. Um dos agentes desmaia devido ao calor, então Nick diz a Davai para retirá-lo enquanto ele termina o trabalho. Ele arromba um armário de emergência para pegar um machado e acerta os servidores, apenas para as vibrações resultantes causarem a queda de algumas partes do teto.
Nick simplesmente continua até abrir o servidor e recuperar um disco rígido. Então Nick e Davai carregam o agente doente para fora juntos. Depois que a equipe de emergência baixa a temperatura do drive, eles o conectam a um computador e encontram fragmentos do malware, mas está muito corrompido para obter qualquer informação útil. Nick se lembra de que o governo recuperou suas informações depois que ele tentou apagá-las quando foi preso, e Carol admite que eles têm um software chamado Viúva Negra, que poderia fazer o trabalho. Ela pede permissão ao chefe dela, mas ele se recusa a emprestá-lo à China ou a um hacker criminoso. Como o software tem login remoto, Nick se oferece para invadir o sistema do governo para usá-lo de qualquer forma. Carol está tão desesperada que concorda, e toda a equipe, exceto Lin, sai da sala para que possam negar saber disso se algo der errado. Nick envia um e-mail falso ao chefe de Carol, pedindo-lhe para mudar sua senha, e seu malware detecta nova, permitindo que ele acesse a Viúva Negra. A equipe vai jantar, sem saber que alguém os está seguindo e colocando algo debaixo do carro deles. Quando eles voltam, Nick já tem o endereço IP do hacker. Acontece que seu servidor doméstico fica na Indonésia, mas Nick não consegue invadi-lo porque é hospedado por uma empresa exclusiva para hackers, o que significa que é a prova de balas. A única opção deles é ir lá pessoalmente e obter os discos físicos reais. Carol não obterá favores depois de pedir a Viúva Negra, então Davai promete conversar com seus superiores para que consigam vistos e crachás que funcionem na Indonésia. Algum tempo depois, Lin consegue acessar os registros contábeis da empresa de hospedagem e percebe alguns pagamentos a um software que aluga tempo de satélite. O hacker comprou fotos de alta resolução da costa da Malásia. Enquanto isso, o governo chinês informa a Davai que o FBI os notificou sobre Nick ter invadido um software confidencial e que eles o querem de volta na prisão. Davai tenta argumentar que sem Nick eles não teriam encontrado o hacker, mas seus chefes não ouvem. O resto da equipe pode ir para a Indonésia, mas Nick deve ser enviado para os Estados Unidos. Na manhã seguinte, Davai avisa Lin por mensagem de texto, então ela e Nick escapam imediatamente. Carol recebe uma ligação de seu chefe para repreendê-la pelo ocorrido e ela tenta explicar que estava de mãos atadas, mas ainda recebe ordens para entregar Nick. Quando ela vai para o quarto dele, ele já se foi. Eles percebem que Nick modificou o aplicativo do monitor do agente e o corrigem rapidamente para obter sua localização atual. Davai se encontra secretamente com Nick para dizer a ele que os americanos pensam que a China tem a Viúva Negra por causa dele, então ele pede para ele fugir e promete que eles se encontrarão mais tarde na Indonésia. Lin quer ir junto, mas Nick acha que é muito perigoso, então eles discutem até que ela os deixe. Enquanto Carol e outro agente tentam seguir o sinal da tornozeleira, Lin avança e espera por Nick e Davai no aeroporto. Nick tem uma conversa séria com ela até que ela entenda que não pode namorar um fugitivo. A conversa deles é interrompida quando o carro explode de repente atrás deles, matando Davai instantaneamente. Kassar e seus homens estão por perto e abrem fogo, então Nick tem que segurar uma Lin em luto para mantê-la escondida. Nesse momento, Carol e seu agente chegam para se juntar ao tiroteio e conseguem matar alguns criminosos, no entanto, eles também são rapidamente abatidos. Nick e Lin usam essa distração para fugir e se escondem dentro da estação de metrô, correndo para o trem pouco antes que o inimigo possa pegá-los. Lin anuncia que quer vingança, e Nick concorda em levá-la junto. Minutos depois, Lin paga alguns criminosos para conseguir passaportes falsos e remover a tornozeleira eletrônica de Nick. Em vez da Indonésia, eles decidem ir para a Malásia para procurar o que o hacker quer. A polícia está seguindo o aplicativo do monitor para encontrar Nick, no entanto, ele já foi jogado no oceano. Subornando o proprietário de um avião particular, Lin e Nick conseguem voar para a Malásia. Eles seguem as coordenadas da foto de satélite, mas a área parece vazia. De repente, eles percebem algumas escadas escondidas entre as rochas e as sobem para encontrar uma escotilha no topo. Eles verificam o interior para descobrir todas as máquinas que mantêm a barragem local funcionando. O modelo da bomba d'água é o mesmo da usina de energia, então Nick deduz que o hacker quer sabotar a barragem para destruir as minas de estanho e fazer uma fortuna comprando opções de estanho. Os ataques anteriores foram apenas para praticar e aprimorar o código. Algum tempo depois, a dupla chega à Indonésia e compra um monte de ferramentas que eles configuram com seus computadores em seu quarto.
Em seguida, Nick entra em um carro no topo de um estacionamento e empurra uma van do telhado para fazê-la cair no edifício da empresa de hospedagem, causando grandes danos. Logo a área é preenchida com policiais e serviços de emergência. Enquanto todos estão distraídos pelo caos, Nick se esgueira e conecta seu computador ao servidor para baixar alguns arquivos e códigos. Tudo isso é levado de volta para o quarto, onde ele e Lynn verificam as informações para confirmar que o hacker tem uma terceira versão do hatch e está, de fato, visando a barragem. Eles também obtêm suas informações de conta reais. No dia seguinte, Lynn vai ao banco e diz à recepcionista que tem uma apresentação com o gerente, mas que acidentalmente derramou café em suas anotações. Ele concorda em imprimir uma nova cópia para ela e conecta seu pendrive, o que permite a Nick invadir o sistema do banco e transferir todo o dinheiro do hacker para sua própria conta. Então ele envia ao hacker uma mensagem de aviso com um número de telefone. Eventualmente, eles recebem uma ligação de Kassar. No entanto, Nick exige falar com o hacker e desliga. O telefone toca novamente. Desta vez, é Sadak, que é o verdadeiro hacker e chefe de Kassar. Nick finge que quer formar uma equipe com Sadak e eles concordam em se encontrar. Esperando que as coisas fiquem perigosas, Lynn traz um monte de coisas da loja e Nick cria alguma proteção improvisada para seu corpo. Ele também esconde algumas ferramentas para autodefesa. Nick pediu a Sadak para trazer apenas Kassar. No entanto, ele aparece com todos os seus homens. Lynn vê isso de longe e avisa Nick, que liga para Sadak para mudar de local. À noite, eles vão a um festival local, mas Sadak traz seus homens novamente. Eles se escondem na multidão e empurram os dançarinos se necessário. Nick tenta surpreender Kassar por trás, mas o homem se vira e o ameaça com sua arma. Quando Kassar se aproxima o suficiente para revistá-lo, Nick se move rapidamente para agarrar sua cabeça e esfaqueá-lo com uma chave de fenda. Então Nick pega a arma de Kassar e se aproxima de Sadak, mas antes que possa atirar, os homens de Sadak abrem fogo. A multidão entra em pânico enquanto Nick revida, sendo atingido algumas vezes, mas também matando os dois criminosos em troca. Sadak tem uma faca e tenta atacar Nick, mas a lâmina fica presa em seu capuz. Uma luta se segue e Nick consegue quebrar o braço de Sadak, criando uma oportunidade que lhe permite esfaquear Sadak repetidamente até que ele caia morto. Depois, Nick corre para se reunir com Lynn, que o leva de volta para o carro. Graças à proteção improvisada, os ferimentos de Nick não são mortais, e Lynn o trata rapidamente. No dia seguinte, o casal deixa a Indonésia e inicia uma nova vida usando o dinheiro de Sadak. Muito obrigado, até o próximo vídeo.